Está gravando, certo? Então, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série sobre ética cristã, tratando de temas do nosso dia a dia, temas que têm a ver com a nossa vivência, certo? E hoje nós vamos falar a respeito do relacionamento do cristão com a internet, com o celular, com as redes sociais, algo que tem sido um desafio para os cristãos. É claro que a internet é uma bênção, né? Não fosse a internet, não sei como seria a nossa comunhão, a nossa unidade, o ensino nesse tempo de pandemia. A internet nos traz muitas bênçãos, não é? Nos traz muitas oportunidades de evangelizar, oportunidades de falar a respeito do evangelho, né, para outras pessoas, espalhar bom conteúdo, espalhar boas aulas. Mas a internet também traz muitos problemas, não é? Temos muitos desafios na internet com relação às distrações, com relação ao conteúdo mesmo, conteúdos inadequados espalhados pela internet. Então, tem muitas coisas que precisam ser tratadas nesse meio e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Algumas dicas de leitura, caso você queira depois se aprofundar nesse assunto. O principal livro no qual baseei essa aula é o livro 12 Maneiras como o seu celular está transformando você. Pode ficar tranquilo que não vou trabalhar as 12 maneiras, não serão 12 pontos, ok? Então não vai ser uma aula tão longa, mas é um livro muito interessante e que faz a gente pensar a respeito da maneira que nós usamos o celular, da maneira que nós usamos as redes sociais. E é interessante que ele veio antes daquele documentário. Todos aqui assistiram aquele documentário O Dilema das Redes? Quem já viu? Alguém já viu? Né? Bem legal o documentário. Se você não viu, veja. Está no Netflix, não é? É um documentário que trabalha a respeito de como as redes sociais atuam para nos fazer ficar presos, né? o mais tempo possível na sua plataforma. Okay? E esse livro veio antes desse documentário e muitas coisas que você vê no documentário você vê nesse livro a partir de uma reflexão cristã, certo? Alguns outros livros também, Trevin Wax, A Hora e Agora, Andy Crouch, Sabedoria Digital para a Família. Então, caso você queira se aprofundar nesse assunto e pensar mais a respeito disso, recomendo essas leituras, ok? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Nós estamos viciados em internet? Pensa consigo mesmo, a internet se tornou um vício para você e para mim? Há alguns dados interessantes. O celular é desbloqueado, em média, pelas pessoas, de acordo com uma pesquisa americana, cerca de 81.500 vezes por ano. 81 mil vezes é o tempo que você pega o seu celular para desbloquear ele, para ver se tem alguma notificação, para ver se tem alguma mensagem, algum e-mail, ok? Se você dividir isso pelo número de tempo ao longo do ano, isso dá mais ou menos uma vez a cada 4 minutos, em média. Essa é a média das pessoas. A cada 4 minutos, as pessoas pegam seu celular e desbloqueiam a tela. Isso quer dizer que até o final desta aula, se você não se controlar, se você não se segurar, você vai desbloquear o seu celular 17 vezes. Se você não se segurar até o final dessa aula, 17 vezes você vai dar uma olhadinha ali no seu celular. Isso acontece o dia todo. As pessoas pegam o seu celular logo após acordarem. Não é? A primeira coisa que vem é o celular. Não é? Isso tem sido a realidade de muita gente. Antes mesmo de olhar para a cara da esposa, antes mesmo de olhar para a cara do marido, antes mesmo de pegar a Bíblia para ler, você pega o celular. Até porque o despertador está no celular. Mas aí você aproveita e dá uma olhadinha no WhatsApp. Não é? Isso tem sido muito comum antes mesmo das devocionais. É interessante porque você tem alguns salmos, como o Salmo 63, né, e outros salmos, que falam a respeito de uma prática devocional feita pelas manhãs. Não é? Embora não seja uma regra, não seja uma lei que você deve fazer sua devocional de manhã, mas essa tem sido a prática, tanto dos piedosos na Bíblia, quanto dos piedosos ao longo da história. Mas essa prática ficou para lá.
Primeira coisa que você faz, na verdade, que muita gente tem feito, é olhar notícia, olhar o Facebook, olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, ver se tem alguma notificação, ver o que está acontecendo. Estamos viciados na internet? Essa tem sido a sua realidade? Se não tem sido a sua realidade, tem sido a realidade dos seus filhos? Tem sido a realidade das pessoas ao seu redor? Devemos pensar a respeito disso. A rede social mais usada hoje é o Facebook, mas está ali bem concorrido com o YouTube. Por incrível que pareça, embora o YouTube não seja em si uma rede social, está sendo muito utilizada como rede social, as pessoas interagem muito nos comentários do YouTube, cada vez mais se colocando ali como um concorrente, até mesmo do Facebook, do Instagram e outras redes sociais. Em 2013, 63% dos usuários do Facebook faziam check-in diariamente. Todo dia a pessoa passava pelo menos uma vez no Facebook. Olha só, não é todo dia que as pessoas leem a Bíblia, mas todo dia passa pelo menos uma vez no Facebook. Em 2014, esse número subiu para 70%. E aí surgiu o fenômeno dos viciados em celular. Você sabia que tem hoje até mesmo clínicas de reabilitação para viciados em celular? Sabiam disso? Que hoje existem até programas voltados para quem é viciado a celular. E o pior é que a maioria dos viciados em celular e a internet não se veem assim. Eles não se veem como viciados. Eles se veem como pessoas utilizando uma ferramenta e utilizando muito essa ferramenta, mas normalmente quem está nessa situação não se vê dessa maneira. E quais são os principais problemas que existem hoje em dia com relação à internet? Você tem um problema da pornografia. A internet tornou muito maior o acesso a material pornográfico, muito mais fácil esse tipo de acesso. Um pastor americano, não vou me recordar agora o nome, mas se não me engano é o Tim Challies, foi o Tim Challies. Ele disse o seguinte, que se quando ele era criança houvesse a mesma facilidade de acesso a material pornográfico que existe hoje em dia, seria muito mais difícil para ele. Se quando ele era adolescente e tal, quando ele era novo. Por quê? Porque na época dele, pornografia só se tinha em revista. E revista só se tinha na banca. Como é que uma criança ou adolescente ia ter acesso a esse tipo de material? Ele teria de passar por diversos obstáculos até alcançar, o que diminuía muito a chance. Hoje em dia, tudo o que você precisa é de um celular, de uma conexão à internet. Olha a dificuldade, não é? Então, aumentou muito o acesso a isso. O entretenimento, o celular, o computador virou um local de entretenimento. Outros locais de entretenimento têm sido cada vez menos usados. Cada vez menos pessoas vão a cinemas, cada vez menos pessoas vão a parques. A maioria das pessoas ficam se entretendo ali pelo computador, por meio das suas TVs inteligentes, por meio do seu celular. E um entretenimento muitas vezes sem limite. Quando eu falo sem limite, é a pessoa que fica até 2 horas da manhã de sábado assistindo filme no Netflix, assistindo série no Netflix, aí chega no domingo na escola dominical com aquele sono. Tem sido cada vez maior esse tipo de realidade. A pessoa que não consegue dormir vai fazer o quê? Vai maratonar uma série. Esse tipo de coisa tem sido cada vez mais realidade. Entretenimento sem limite de tempo, sem limite de acesso mesmo, de coisas adequadas ou inadequadas. Quantos cristãos não têm assistido séries que têm cenas explícitas, cenas sexuais explícitas, e acha normal, e diz que é normal assistir Game of Thrones, por exemplo, né? Que tem cenas explícitas sexuais, ok? E não apenas isso, mas até mesmo outros filmes e outras séries. Isso tem sido bem complicado. Em nome do entretenimento, não há limites. Pode qualquer coisa. E nós sabemos que não é bem assim. A liberdade cristã tem limites. Distrações têm sido um problema também, não é? Quantas vezes você já não vê ali casais num restaurante e ao invés de conversar um com o outro, fica cada um no seu celular.
Quantas vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa está prestando atenção em você até que toca uma notificação. E quando toca uma notificação, tudo deixa de ser importante. A notificação é mais importante, ela tira o seu celular do bolso e vê quem é. Distrações. Andamos o tempo todo distraídos, nunca estamos prestando atenção totalmente naquilo que está na nossa frente. Isso é um problema também trazido pela internet. A questão dos relacionamentos. A internet mudou a forma como nós nos relacionamos. Né? Quando o relacionamento é apenas presencial, é muito mais difícil você se livrar de alguém que você não gosta ou que você não concorda com a opinião, não é? A pessoa está ali na sua vida, presente. Você não vai simplesmente bloqueá-la. Agora, na internet, como é que é? Você exclui do Facebook, você bloqueia no WhatsApp, você se livra da pessoa facilmente. Você fala com ela quando não quer, você não fala, você não responde. Mudou a maneira como nós nos relacionamos, tornou-se algo que a gente controla, as pessoas se tornaram não mais pessoas, mas simplesmente estão ali para conversar quando me dá vontade. Algo para satisfazer as minhas vontades. Bem complicado isso, tem acontecido nessa era dos relacionamentos líquidos, é a era da internet. E exibicionismo. Você vai para o Instagram e você vê as pessoas postando as melhores partes das suas vidas. Você olha no Instagram de algumas pessoas, parece que a vida da pessoa é só passear e ir em restaurante chique. Parece que não tem tristeza, não tem mais nada. As pessoas vendem uma imagem de si mesmas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Postam fotos, postam vídeos dos melhores momentos de sua vida, exibem, olha, estou indo nesse restaurante aqui, olha que legal. Eu estou fazendo essa coisa aqui, olha que maravilha. Olha como é bom o meu relacionamento, olha como é boa a minha vida. É a era do exibicionismo, e muito desse exibicionismo nós sabemos não é real. As pessoas não vivem sempre assim. Muitas vezes uma imagem irreal é criada, expectativas irreais são criadas, e esse também é um problema na era da internet. Então, sobre o que nós falaremos hoje. Primeiramente, vamos falar sobre o problema da distração. A distração na internet tem sido um problema. Vamos lá? Vamos lá. Quando que nós nos tornamos distraídos? Quando que você não consegue focar muito bem naquilo que está na sua frente? Existem momentos que facilitam esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, você quer fugir do trabalho. Você está trabalhando, você está estudando e aquilo está muito ruim, muito chato de continuar vendo. Então você se distrai com qualquer coisa, não é? Quando queremos manter as pessoas afastadas, veja, tem alguém conversando com você, mas você já não quer mais conversar com aquela pessoa, você já está querendo ir embora. O que você começa a fazer? Quais sinais que as pessoas dão de que não estão querendo mais ficar? Começa a olhar para o relógio, não é? Começa a olhar para a janela, começa a olhar para a porta, começa a conversar com qualquer outra coisa, porque está querendo fugir daquele lugar. Queremos manter as pessoas afastadas, nos distraímos. Ou quando queremos afastar os pensamentos sobre a eternidade. Essa é a principal razão, irmãos, pela qual nós nos distraímos o tempo todo, pela qual nós não suportamos o silêncio, nós não suportamos não ter nenhum som, não ter nenhum barulho, não ter nenhuma distração em minha vida, porque nós não queremos pensar muito em nós mesmos. Nós não queremos pensar muito no que está acontecendo em nossa vida, em Deus. E isso acontece muito. Blaise Pascal, que era um matemático, um cientista e também um cristão, ele disse o seguinte: descobri que toda a infelicidade dos homens surge de um único fato, de que eles não podem permanecer em silêncio em seus próprios aposentos. É daí que provém o fato do homem amar tanto o barulho e a agitação. Daí provém o fato de a prisão ser um castigo tão horrível. Daí provém o fato de o prazer na solidão ser incompreensível. Irmãos, minha experiência essa semana com isso foi a seguinte: eu peguei durante 2 manhãs nessa semana a fila no banco da Caixa, né? Nesse banco Caixa aqui que fica na rua ali do Quality, não é? E
Foram 2 manhãs, porque na primeira manhã que eu fui lá, o sistema tinha caído. Então eu fiquei 1 hora esperando lá, para depois alguém vir avisar que o sistema caiu e que não ia voltar mais no dia, eu teria de voltar no banco um outro dia. Mas o interessante é que nesse primeiro dia que eu fui lá, eu estava com pouca bateria no celular, e chegou um momento que a bateria estava tão perto de acabar que eu tive de deixá-lo no bolso. E aí lá estava eu, na fila do banco, de pé, sem nada para fazer, né? Sentado numa cadeira afastado dos outros por causa do distanciamento social, então não podia nem conversar, e sem celular. Somente eu e o silêncio. Na verdade, nem era tão silêncio, porque havia o barulho ali das senhas sendo chamadas e tudo mais, não é? Que situação! Aí você fica ali, ó, cara, o que eu faço agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque é muito ruim não ter nada para fazer, nada para ver, não é? E aí a gente pensa, né? Por que a gente não aproveita esse momento para orar? Por que não aproveita esse momento para meditar? Por que é tão difícil ficar em silêncio? Essa é a razão. Nós pensamos que queremos paz, silêncio, liberdade, lazer. Quantas pessoas dizem que não querem isso, não é? Eu quero viver em paz, eu quero só deitar numa redinha e ficar de boa. Muita gente diz isso, mas quando a gente tem isso, é insuportável. Quem aqui já não passou pela situação de ficar de férias e se cansar das férias? Acho que principalmente os homens passam por isso, né? Fica de férias, aí chega o momento das férias que você cansa das férias, você cansa. Tudo que você precisa fazer é deitar na cama e ficar de boa, mas você cansa disso. É insuportável para a gente. Porque, na verdade, a gente não quer isso. E aí o que a gente faz para suprir essa nossa necessidade de ver alguma coisa, de fazer alguma coisa? Nós nos voltamos aos nossos antidepressivos com telas, aos nossos celulares. Eles servem para nos fazer esquecer desse tédio, para nos esquecer desse marasmo. O que é distração? O que é distração? O Douglas Grotius ele vai dizer o seguinte: é difícil servir a Deus com nosso coração, alma e força e mente, quando eles estão distraídos, desviados e funcionando em modo multitarefa o tempo todo. Como é que você vai amar a Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração, se a sua mente está sempre pensando em alguma coisa? Está sempre olhando para um outro vídeo, para um outro post nas redes sociais. Como é que você vai conseguir focar sua vida em Deus? Se você é sempre multitarefa. O que é distração? É qualquer coisa que causa preocupação neste mundo e vida, tudo que desvia o nosso coração do que é mais significativo. Isso é distração. Tudo que desvia a nossa atenção daquilo que é mais importante no momento. Então, isso é distração. E o que distrações causam? As distrações desmedidas cegam a alma para Deus. Alguém pode ler para mim o texto de Mateus 13, 22? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que acontece com esse primeiro, né, com esse primeiro solo? Né? A semente semeada entre os espinhos. O que acontece é que ele ouve a palavra, ele de fato, a palavra entrou ali no seu ouvido, ele assimilou alguma coisa, mas ele está tão preocupado com o seu trabalho, está tão preocupado com ganhar dinheiro, está tão preocupado com a sua vida financeira, que aquilo se perde. O que é mais importante fica em segundo lugar. As distrações tomam lugar. As distrações desmedidas cegam a alma para Deus. As distrações desmedidas cessam a comunhão com Deus. E aqui temos o exemplo de Marta e Maria. Marta preferiu ficar arrumando a casa, limpando a casa, trabalhando enquanto Jesus estava na sua casa. Não é errado trabalhar. Não é errado querer limpar a casa. Não é errado querer deixar tudo certinho. Mas Jesus estava lá.
O que era mais importante no momento? Fazer como Marta, limpar a casa para Jesus, ou fazer como Maria, assentar-se aos pés de Jesus para ter comunhão com ele? Marta estava distraída. E olha, é interessante que as distrações nem sempre são erradas. Muitas vezes são coisas corretas. Muitas vezes são coisas boas. Muitas vezes você está distraído com algo que é um serviço útil, um serviço importante. Mas ainda assim é distração, porque tira a sua atenção do que é mais importante. Distrações desmedidas silenciam a urgência de Deus. Alguém pode ler para mim o texto de Lucas 21, versículos 34 a 36? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder a estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, o que o texto diz é que nós não devemos deixar que as distrações, e as distrações aqui, por exemplo, as preocupações do mundo, a embriaguez, nos seguem, nos embriaguem a tal ponto que nós percamos a vigilância pelo dia da vinda de Cristo. As preocupações deste mundo tomam o nosso coração, de modo que perdemos a urgência da segunda vinda. E quando ele fala que preocupações deste mundo, embriaguez, está de um certo modo embriagado em nossa mente, ele não está falando só de bebida, não. Não é só de bebida alcoólica, não. Não é só de drogas, não. Ele está falando de nós estamos num estado de mente tão distraído, mas tão distraído, que a vinda de Cristo já não é mais um pensamento para nós. E o que você faz quando você pega o celular porque você está ali cansado, com tédio, você está querendo não pensar em nada, aí você pega o celular como uma espécie de antidepressivo. Deixa eu esquecer um pouquinho da minha vida, deixa eu olhar aqui o meu Instagram, deixa eu assistir uma série do Netflix. Com a motivação errada, para parar de pensar nas coisas. É exatamente isso, distrações desmedidas que silenciam a urgência de Deus. O que a Bíblia diz a respeito de distração? O texto de 1 Coríntios 7 é um texto muito importante, porque ele nos traz uma espécie de teologia da distração, e é um texto que é muitas vezes mal compreendido, não é? Da ideia de que Paulo, ele não queria que ninguém casasse, ou que era errado o casamento, e não é exatamente isso. O que Paulo vai dizer é o seguinte, 1 Coríntios 7, versículos 32 a 35. Ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Coisas boas, coisas adequadas, como o casamento, como a família, podem ser distrações. Pode nos tirar o foco do essencial. Isso nos mostra que distrações nem sempre são coisas erradas. E, além disso, distrações são inevitáveis. A preocupação de Paulo é que vivamos com expectativa da volta de Cristo, de que estejamos livres de distrações, que possamos servir o Senhor de um modo desimpedido. Nós somos chamados a vigiarmos enquanto vivemos nesta terra. E isso deve desentulhar nossa vida de tudo aquilo que é superficial
de tudo aquilo que pode ser tirado. Paulo está dizendo, quem é solteiro consegue servir ao Senhor de um modo que quem é casado, às vezes, não vai conseguir. É isso que ele está dizendo. Só que o casamento é uma distração necessária, porque ele vai dizer no mesmo capítulo, aquele que não puder viver solteiro, que se case. E ele vai dizer em outros momentos, não é? Que todo aquele que é melhor casar que abrasar-se. É o que Paulo vai dizer. Irmãos, distrações são inevitáveis. Você vai viver distraído. Eu gostaria, como pastor, de poder o tempo todo ficar lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando pelos irmãos, visitando os irmãos. Só que eu também tenho que ir no banco. Eu tenho que lavar a louça, né? Eu tenho que resolver problema de papelada, problema administrativo, que são distrações. Mas são distrações necessárias. Muitas vezes até coisas boas, não erradas em si mesmas, mas distraem de coisas importantes. Distrações são inevitáveis. Ok? É possível viver uma vida sem distrações? Você consegue viver uma vida sem distração nenhuma? Não é possível. Isto é impossível. Faz parte da vida. Contudo, você tem de gerenciar as suas distrações. Não é porque distração é uma coisa inevitável que você vai viver de qualquer maneira. Você vai gerenciar isso. Se você falhar nisso, você vai perder a sua urgência com relação ao Senhor. Se você não gerenciar as suas distrações, deixar que as coisas que sobrevêm à sua vida governem a sua vida, você não vai conseguir focar naquilo que é mais importante. E isso aqui vale não só para celular, isso vale, por exemplo, para gestão de tempo. Gerenciar o seu tempo, ser mordomo do seu tempo. Se você é alguém que está o tempo todo fazendo a próxima tarefa, e não consegue parar para orar, é porque você está deixando que as distrações da sua vida, que aquilo que te sobrevém, governe você. Você não está gerenciando as suas distrações. E o que vai acontecer é que você vai acabar se esquecendo de como caminhar com o Senhor. O que você deve fazer, então? Você deve ser propositalmente não distraído. Ok? Por que jovens adultos cristãos lutam mais profundamente em ter Deus como realidade de suas vidas? Barulho e distração. É mais fácil tuitar do que orar, disse o pastor Timothy Keller. Então, por que os jovens estão lutando com a sua vida espiritual? Mas eu não consigo ler a Bíblia inteira. Mas eu não consigo orar. É porque tem barulho o tempo todo. Barulho o tempo todo. Termina de ler a Bíblia e a pessoa já pega o celular para ver o Facebook. O tempo todo. O que você deve fazer? Deus chama seus filhos para que parem, estudem aquilo que desperta sua atenção neste mundo, analisem as consequências e lutem por corações não distraídos diante dele. Como é que você sabe se você está distraído ou não? Você usa o celular fora de hora, fora de momento, fora dos momentos adequados? Seus hábitos revelam o desejo compulsivo de ser visto e de ser autoafirmado? Seus hábitos te distraem de uma comunicação com Deus? Seus hábitos no celular oferecem uma fuga fácil a pensamentos a respeito de Deus, pensamentos a respeito da sua morte, da volta de Cristo? Seus hábitos no celular te tornam mais preocupado com a busca de sucesso neste mundo? Seus hábitos no celular calam a liderança do Espírito Santo em sua vida? Seus hábitos no celular te deixam preocupado com namoro e romance no momento que você não devia estar, você devia estar focado mais em Deus? Seus hábitos no celular ajudam na edificação de outros cristãos na sua igreja local? Seus hábitos no celular centralizam o que é necessário para você e benéfico aos outros? Seus hábitos no celular desviam seu empenho quanto às necessidades das pessoas que Deus colocou na sua frente? Pense a respeito dessas perguntas e examine se a sua vida tem sido distraída por causa do celular, por causa da internet. E um efeito colateral disso, irmãos, muito claro hoje em dia, é a dificuldade de ler. Muita gente tem relatado a mesma coisa. As pessoas têm lido menos.
As pessoas não têm conseguido terminar um livro. Pessoas que antes eram leitoras, liam um livro de 300 páginas, 400, 600 páginas, hoje não conseguem ler um artigo de 3 parágrafos. Esse é um efeito colateral de quem usa muito a internet. Porque a internet te enche de várias informações pequenas, em alta velocidade. E aí você não consegue mais sentar numa cadeira e ler um livro mais denso, um livro mais longo. É um sintoma disso. As mídias disputam a nossa atenção. Elas são feitas para isso. São criadas para isso. As redes sociais utilizam mecanismos psicológicos para atrair a sua atenção o maior tempo possível. Você está lá olhando quem vê vídeos no Facebook, não é? Você clica num vídeo, aí você assiste o vídeo. Logo o Facebook troca o vídeo que está embaixo por algo que vai chamar provavelmente mais a sua atenção. E aí o que você faz? Você puxa o próximo vídeo. E aí o Facebook vai fazendo a mesma coisa, fazendo de tudo para que você continue ali naquela plataforma. Elas captam a sua atenção. Livros não são capazes de fazer a mesma coisa. Os livros não vão mudando enquanto você lê para captar a sua atenção. Requer de você esforço. O que você deve fazer? Mude de mídia, tire um tempo de silêncio, foque mais tempo, se esforce. É esse o problema. Um segundo problema, irmãos, é a questão dos relacionamentos. A internet muitas vezes nos faz nos esquecer de que somos feitos de carne e osso. Irmãos, se vocês tiverem alguma colaboração, alguma colocação, pode falar, tá bom? Fiquem à vontade. Nós somos feitos de carne e osso. Nós somos pessoas. E a internet nos faz esquecer isso. Nós negligenciamos o próximo. Como, por exemplo, quando você usa o celular no trânsito. Quando o motorista está dirigindo, ou muitas vezes pilotando moto, é o que me dá mais medo quando eu vejo esse tipo de situação, e ao mesmo tempo está respondendo o WhatsApp. E não leva em consideração que ele está colocando vidas de pessoas em risco, que o momento de distração pode ser o momento de uma morte. Negligencia o presente, o físico, aquilo que está na sua frente, por causa de algo virtual. A mesma coisa acontece quando você está numa conversa, num grupo de amigos, e você pega o celular e começa a responder, começa a conversar com pessoas que estão em outra cidade ou quilômetros de você. As pessoas que estão longe de você, que não estão ali, se tornam mais importantes do que as pessoas que estão na sua frente. O que você faz? Você troca o físico, você troca aquilo que está acontecendo no momento, o real, pelo virtual. O virtual se torna mais importante. Tão importante que ele pode interromper o que eu estou fazendo o tempo todo. Nós negligenciamos as pessoas, negligenciamos os outros. Tem uma propaganda da operadora de celular americana AT&T que diz exatamente isso. Diz o seguinte, fazer 2 coisas ao mesmo tempo é melhor do que fazer uma. Eles afirmam isso. A questão é, isso é verdade? Ser multitarefa é uma coisa boa, irmãos? O que vocês acham? Eu estudei em algum lugar, ou ouvi, não lembro agora, sobre essa questão de como funciona nosso raciocínio, o cérebro, né, a nossa atenção, que toma o foco, como se fossem janelas de computador. Então, quando você está mexendo em uma, você não consegue mexer na outra. Você tem que desabilitar uma para habilitar outra. E nosso cérebro é mais ou menos assim. Então, a ideia que a gente tem, principalmente de que mulher consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, e homem não, que é uma brincadeira que rola, é ilusória, porque mesmo que você esteja fazendo várias coisas em paralelo, você não está dando toda a sua atenção a todas ao mesmo tempo. Então, quando você foca a sua atenção num lugar, você desfoca do outro. Então, é impossível que você
mantenha toda a sua atenção ao mesmo tempo para várias coisas, né? Muito bem. E isso nos mostra uma coisa muito clara para nós, que é o seguinte: se você então está fazendo uma coisa e deixa de fazê-la para olhar para o celular, para olhar para algo que não está ali presente, você está deixando de dar atenção àquilo que você estava fazendo antes. Ou seja, ser multitarefa necessariamente significa você deixar de dar atenção a alguém, né? É fato que, a Lourdes falou aqui, as mães conseguem cuidar de vários filhos ao mesmo tempo. Isso é verdade. Muitas vezes a gente consegue lidar com muitas tarefas, mas não simultaneamente, como disse a Dalila. A gente fica alternando entre várias, ok? Mas isso não é o ideal. Isso não é algo desejável. Isso não é algo que a gente deveria entender como sendo algo positivo e que quem não tem deveria ter. Não é assim. Na verdade, isso não é o ideal. Na verdade, o que você faz quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo é se distrair o tempo todo. É basicamente isso. Pastor, Diga. eu lembrei de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, quando eu estava terminando a minha faculdade e eu estava grávida do meu primeiro filho. E eu tive que me conscientizar de que eu precisava terminar aquela faculdade, porque senão não teria valido a pena tudo o que eu tinha feito. Eu também me conscientizei de que eu não queria deixar de fazer alguma coisa para depois culpar o meu filho de eu não ter feito. Então, eu resolvi terminar. E quando eu ia para a faculdade, dava a hora da mamada, eu tirava o leite antes, deixava para ele tomar na mamadeira, mas dava a hora da mamada, eu sentia aquilo, mas aí eu pensava, eu preciso prestar atenção para valer a pena eu estar aqui, e o sacrifício que eu estou fazendo de não estar com ele valer a pena. E comecei a trabalhar isso na minha mente, de que quando eu estivesse fazendo uma coisa, eu tinha que estar inteira naquilo, para que valesse a pena, ou então eu não estaria ali. Era uma decisão, se não é para ficar inteira, então não fica. Tipo, vai ficar direto com seu filho, então. Então, eu fui trabalhando isso na minha mente e percebi que é uma coisa que eu acho que cada um precisa se conscientizar, enquanto não se conscientizar, vai ouvir, não vai praticar. É sobre isso. Quando a gente estiver fazendo uma coisa, faz inteiro aquilo, para que vale a pena. Porque quando a pessoa fica num lugar pensando em outro, ou fica com uma pessoa pensando em outra, ela está perdendo os dois. Porque ela não está usufruindo aquele momento, nem aquela pessoa, e nem a outra pessoa também, e nem a outra coisa. Então, é uma questão mesmo de consciência, se conscientizar disso, para que isso passe a ser realidade, prática, né? É difícil, mas é uma postura muito pessoal mesmo. Enquanto a pessoa não tiver, não adianta os outros falarem, né? Você me lembrou de uma coisa. Muitas vezes a gente está cansado, mas a gente tem que terminar uma tarefa, não é? Tem alguma coisa para fazer, mas está cansado. Aí o que a pessoa faz? Ela nem descansa, nem trabalha. Ela fica ali no modo zumbi, não é? Tá tentando trabalhar, mas aí fica se distraindo, olha o celular. Aí você pergunta para a pessoa, o que está acontecendo? Ah, é que eu estou cansado. Vai descansar. Ou você descansa ou você trabalha. Não dá para fazer os dois. Não, né? Se você não resolver isso, focar mesmo numa coisa só, tem técnicas para isso. Se quem trabalha focado, a técnica Pomodoro é algo interessante. Depois vocês podem procurar sobre isso. Tem muitas coisas que podem ajudar nesse tipo de foco. Ok? Então, qual que é a perspectiva cristã sobre isso? A vida cristã se resume a amar a Deus e amar ao próximo. E quem é o meu próximo? Alguém fez essa pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus contou aquela história, né, do bom samaritano. Todos devem lembrar-se dessa história. Quem foi o próximo daquele homem? Aquele que o ajudou. Vou resumir quem é o meu próximo. Meu próximo é quem está próximo.
Meu próximo é o próximo. É aquele que está comigo. É aquele que está perto, que Deus colocou na minha frente, é quem eu devo amar. Quando nós pensamos em ação social, pensamos em responsabilidade social, e falamos sobre isso na semana passada, tem gente que quer salvar as criancinhas da África, mas não se preocupa com quem está do lado. A mesma coisa acontece com relação à nossa atenção quando usamos o celular. Negligenciamos a pessoa que está na nossa frente, que está do nosso lado, por causa de alguém que está longe de nós, que não está conosco fisicamente. Quando o distante toma o lugar do próximo, nós descumprimos isso. Quando você não consegue ficar o tempo todo focado ali no seu trabalho, por causa de distrações de redes sociais, você está deixando de cumprir o mandamento de amar o próximo como a você mesmo. E essa é uma visão distorcida, essa visão de que o distante e o próximo é a mesma coisa, de que o distante pode tomar o lugar do próximo. É uma visão distorcida. E você vê isso em 1 João 4,10, nós vamos ver isso daqui a pouco. Outra coisa que acontece também nas redes sociais é a pessoa ter uma vida dividida. Você já viu aquela pessoa que no Facebook, nos comentários das redes sociais, ela é muito brava, discute, briga, é polêmica, aí você vai conversar pessoalmente com ela, ela é um doce de pessoa, inofensiva, não mata uma mosca. Vocês já viram isso acontecer? É verdade, Lourdes, para mães é muito difícil. Quem já viu isso? Quem que já viu esse tipo de atitude? Na rede social a pessoa é brava, a pessoa briga, mas na realidade é igual o cachorro quando você solta ele, né? Quando o cachorro está preso, late, 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 você solta o cachorro, fica tranquilo. Pastor, Diga. só um exemplo aqui que eu achei engraçado. Essa semana eu vi um vídeo de um portão fechado, uma grade, um cachorro de cada lado, e os dois rosnando e querendo se morder os dois. Aí o cara abria no controle o portão, quando abria o portão os dois ficavam quietinhos. Nenhum fazia nada. Fechava o portão e eles começavam a brigar de novo. É o que a rede social faz, não é? Tem muita gente que você nem sabia o que ela pensava sobre política, sobre vacina, você nem sabia antes das redes sociais. Você era amigo da pessoa de boa. Aí veio as redes sociais. Aí as pessoas começaram a colocar nas redes sociais as suas opiniões, aquilo que ela pensava, e aí coisa que você nem sabia que a pessoa pensava. E aí agora as pessoas brigam por causa disso. E brigam na rede social. Mas você vai conversar com a pessoa, se você parar para conversar com a pessoa, é tranquilo, cara. Dá para ter amizade com ela normal. Mas as redes sociais criam isso na gente. O que acontece? É o que é chamado de raiva anônima. A mentira de que eu posso viver uma vida dividida. Ni, pode contar. Tá me escutando? Sim. Teve uma vez que eu tava... que iam ocupar a universidade, né? Daí tinha dois lados. Os lados que eram a favor da ocupação e o lado que era contra. E eu era super amiga da minha amiga que era a favor da ocupação na universidade e eu era contra, né? E daí a gente foi junto na manifestação. Aí acabou que eu fiquei sentada do lado dela e eu fiquei junto com as pessoas que eram a favor. Só que eu era contra. Aí na hora de perguntar, levanta a mão, quem é a favor, levanta a mão, quem é contra. Eu levantei. Do meio das pessoas que era a favor, eu levantei minha mão e ninguém falou nada para mim. Só que as mesmas pessoas, no outro dia, na rede social, tava, tipo, super xingando os outros e tal, sabe? Tipo, pessoalmente, ninguém fala nada. Aí, na rede social, xinga, fala um monte de coisa. Então, é isso que acontece. A pessoa vive uma vida dividida. Ela, na rede social, ela é uma sumidade. Ela fala bravo, fala grosso com todo mundo, mas na vida real não confronta ninguém. Somos propensos a ferver de raiva quando estamos tela a tela e não quando estamos face a face. Porque nós nos esquecemos que do outro lado da tela tem o ser humano.
tem uma pessoa. Quando você está vendo a pessoa, você se lembra de que é uma pessoa. Mas quando não é uma pessoa, quando é só letras numa tela, você se esquece de que há uma pessoa ali. E por isso é mais fácil você xingar, você fazer comentários duros, você chamar de assassino. Essa semana infelizmente, teve um pastor que tem uma certa opinião sobre a vacina. E para mim, gente, estou falando aqui, só que tanto faz o que você pensa sobre a vacina, tá? Para mim é tranquilo, né? Mas um pastor tem uma certa opinião sobre a vacina e chamou os que pensam diferente de assassinos. Eu fico imaginando se ele faria isso cara a cara. Se ele chegaria para uma pessoa na frente dele e falaria, você é um assassino. Postar no Instagram é muito fácil. Nas redes sociais é fácil chamar os outros de assassinos. Comentários furiosos também chamam muita atenção. O que acontece nas redes sociais é que a pessoa que faz aquele comentário bravo, a pessoa que faz aquele comentário lacrador, vou dizer assim, é o que recebe mais curtidas. As pessoas gostam de ver aquilo. Parece rinha. As pessoas gostam de ver briga. É um fenômeno também da internet. João, o apóstolo João, usou a tecnologia para se comunicar. Mas ele sabia que a carta era apenas parte dessa comunicação. Alguém pode abrir para mim 2 João, capítulo 1, versículo 12? Na verdade, só tem um capítulo, né? 2 João 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Olha que interessante. João sabia que a carta não se comparava com o encontro face a face. Eram duas coisas totalmente diferentes. Ele usava a carta para se comunicar. Sim, mas ele sabia. Carta é uma coisa, face a face é outra. Tem coisa que eu gostaria de dizer para vocês, só que eu vou dizer quando encontrar vocês face a face. Isso é uma resposta para muita gente que nesse tempo de pandemia tem dito que a comunhão online é a mesma coisa que a comunhão presencial. Tem gente até que tem igreja até que teve ceia online. E eu fico imaginando como isso é possível. Santa Ceia online. Teve gente que chamou essa transmissão que nós fazíamos de culto online. Na Ebenezer, na Igreja Ebenezer, a Igreja Mãe, que tem feito transmissões, se tomou o cuidado de chamar de reunião online, de transmissão online, mas nunca de culto online. Que não existe isso. Não existe como você fazer um ajuntamento online. Ajuntamento é físico. As pessoas têm de estar reunidas no mesmo lugar. Como Paulo disse, 1 Coríntios, quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Necessariamente o culto é físico. A comunhão, ela tem muito de fisicalidade, de coisa física, de você abraçar a pessoa, de você estar junto da pessoa, porque nós somos seres de carne e osso. Pastor, diga. O senhor não acha também que, infelizmente, muitas pessoas elas até preferem as reuniões online por causa que o amor está se esfriando mesmo, assim, né? Então, às vezes, isso veio para algumas pessoas, estão até preferindo, infelizmente, essas reuniões online. Sim, isso tem acontecido mesmo. Inclusive, eu acredito também que tem a questão do amor se esfriando, tem a questão das pessoas que já não estavam muito a fim de ir mesmo, de estar presente mesmo, e agora encontraram uma razão para isso, encontraram uma desculpa. Mas eu entendo também que existe um entendimento errado. Existe algo da nossa cultura, da nossa sociedade tecnológica, que diz que o virtual e o real é a mesma coisa. Que o virtual é real. E como toda heresia, as heresias sempre se repetem.
Nenhuma heresia é nova. Ok? Havia um grupo no primeiro século que dizia que o corpo não é importante, que o importante é o espírito, que eram os gnósticos. Eram os gnósticos. Eles diziam: o corpo não é importante, o corpo não importa, o corpo é só um receptáculo. O importante é o espírito. O importante é o que está dentro. Tem um filme chamado Her, Ela, quem já assistiu, né, com o Joaquin Phoenix, né? É um cara que se apaixona por um software, se apaixona por um programa de computador. É um filme interessante de se ver para observar esse tipo de coisa, não é? Quando a gente negligencia o físico, fala que só o virtual importa. Gente, o virtual nos ajuda em muita coisa. Graças a Deus pela comunicação virtual, graças a Deus pelo Zoom, porque senão a gente não estava aqui tendo aula. Graças a Deus. Mas não é a mesma coisa. Quem namora à distância sabe. Eu e a Aniele tivemos 2 anos de relacionamento à distância. No último ano do nosso namoro, o nosso noivado foi à distância. Ela em Cuiabá e eu aqui em São Paulo. E a gente experimentou como ninguém. Conversar por vídeo não é a mesma coisa que conversar presencialmente. Não é a mesma coisa. E quando a gente diz que é a mesma coisa, a gente já caiu no conto dessa modernidade, que diz que você é aquilo que você representa no seu Instagram, no seu Facebook. Você é aquele avatar que você criou. Aquele avatar representa você. Olha que complicado. Nós temos uma religião que é encarnada. Nós cremos que Jesus é o verbo encarnado de Deus. Ele se fez carne. A unidade da igreja é expressa como corpo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Paulo, ele encoraja que os crentes se cumprimentem uns aos outros com muita afeição. Ele encoraja os ósculos santos, os beijos santos. Imagina o que Paulo diria hoje em dia, né? Ele adverte para que nós não negligenciemos as reuniões. Em Hebreus também temos isso. Não deixai-vos de congregar. A palavra congregar implica estar no mesmo lugar. Nunca que um judeu ia conceber a ideia de congregar online. Isso não existe, não entraria na cabeça de um judeu. Congregar online, porque a palavra congregar já significa se reunir num lugar só. É o significado do termo. Paulo ordena 2 celebrações que são encarnadas, ou seja, que representam, de um modo físico, uma realidade espiritual. O batismo e a Santa Ceia. E olha que interessante, o batismo e a Santa Ceia, principalmente a Santa Ceia, ela é a ideia, ela celebra o fato de que hoje nós tomamos uma refeição e Cristo está presente espiritualmente em nosso meio. Mas um dia nós nos encontraremos com Cristo fisicamente. E nós ansiamos por mais encontros físicos e não online. Cada realidade espiritual da vida cristã está enraizada na encarnação. Nós somos seres de carne e osso, somos finitos e limitados. Você só pode estar num lugar só. Você só pode fazer uma coisa só. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos escapar de nossa natureza corpórea. Você não pode estar em todos os lugares. E por mais que você tente conversar com alguém que está longe, não é a mesma coisa, porque você era um ser humano. Cristo se fez carne como nós. Ou seja, Cristo se fez com as mesmas limitações que nós. E devemos compartilhar da alegria encarnada em seu nome. Okay? Queremos relacionamentos de carne e osso. Queremos estar com as pessoas que estão na nossa frente. Queremos amar aqueles que estão próximos de nós. Essa é a nossa resposta para isso. Certo? Dá para ir mais 10 minutinhos? Vamos em frente então, tá? Terceiro problema da internet, a busca por aprovação. Busca por aprovação. Nós temos visto muito isso. Quem já ouviu falar dessa menina aqui? Vocês viram a história dessa menina? Alguém já ouviu falar? Essena O'Neil.
Quem que é ela? É uma modelo australiana de 19 anos que acumulou 500 mil seguidores no Instagram. 500 mil é muita gente. 500 mil pessoas seguindo você. Em 2015, ela abandonou tudo, apagou as suas fotos e revelou o motivo. Por que ela fez isso? Por que ela decidiu perder do dia para a noite 500 mil seguidores? Ela percebeu que a sua vida online era vazia, falsa e autocentrada. O que ela disse a respeito disso? Ela disse: hipersexualização, fotos de refeições perfeitas, vlogs de viagens perfeitas. Essa foi a receita que eu segui para ficar famosa. Todo mundo vive de maneira diferente e eu cresci com a comparação das mídias sociais, que são de fácil acesso. Isso me consumiu. Passei dos 12 aos 16 anos desejando ser outra pessoa. Depois passei dos 16 aos 19 anos constantemente me moldando, editando e autopromovendo as melhores partes da minha vida, as quais se transformaram em uma carreira enorme, baseada em números e em como eu estava esteticamente. Simplesmente não quero mais comparar minha vida com partes destacadas e editadas de outra pessoa. Quero redirecionar todas essas horas que passei olhando para alguma tela para meus objetivos da vida real, as relações pessoais e as aspirações. Estou cansada dessa cultura e dessa obsessão com celebridades. É tudo uma bobagem e, em sua maior parte, algo solitário e falso. Então, essa é uma garota que chegou lá, conseguiu ser uma influencer, conseguiu seus 500 mil seguidores, conseguiu trazer para as pessoas essa ideia de ter uma vida perfeita. Mas ela viu que tudo isso é vaidade. É correr atrás do vento. Acho que alguém tem que pedir para ela, né, falar para ela, leia Eclesiastes. Leia Eclesiastes, que é bem o que você viveu. É bem isso. Então, o que está acontecendo? Por que é mais fácil se comunicar online? Por que é mais fácil se comunicar online? Porque no online nós podemos nos libertar de nossas limitações físicas. Porque no online nós podemos nos separar das pessoas que não pensam como nós. Então, no online, você pode estar com uma vida ruim, você pode estar com pouco dinheiro no banco ou com dívidas no banco, você pode estar com um casamento ruim, você pode estar triste, mas você consegue tirar uma selfie feliz, comendo num restaurante legal, mexendo ali no cenário, você usa o Photoshop para tirar as espinhas, para tirar as imperfeições, e dá essa ideia de viver uma vida perfeita. E no online você pode não ter contato com aquela pessoa que vive, que pensa diferente de você. Você vive na sua bolha. Eu vi gente recentemente, todo mundo aqui que for de esquerda pode me excluir do Facebook. Tem gente fazendo isso. Eu só quero gente que pense igual a mim. Não quero quem pense diferente. Se você pensa diferente, pode excluir. Pode excluir. Não quero ter contato com pessoas diferentes de mim. No online é mais fácil fazer isso, né? Imagina se você fosse fazer isso no trabalho. Se você fosse fazer isso na escola. Ia ser mais difícil, mas no online você faz. O que acontece? A cultura da celebridade é impulsionada por glória, louvor e aprovação. Basta você perceber que todas as redes sociais têm um botão curtir. E aí, quando muita gente curte a sua foto, muita gente curte a sua postagem, você fica até feliz. Não é? E na igreja, então? Pois é, né, Lourdes? Pois é. Mas aqui isso não acontece, não. Isso não acontece na igreja, não. É só nas outras igrejas lá, aqui não. Somos todos diferentes. É verdade. Nós somos diferentes. A cultura da celebridade é impulsionada por glória. A Bíblia também. A Bíblia também tem um tema da glória como um dos seus temas principais. Cristo é a revelação da glória de Deus. Mas Cristo não foi reconhecido como tal. Os judeus não o seguiram, os fariseus não o seguiram. Por quê? Alguém pode ler para mim o texto de João 12, 27 a 43? Contudo,
Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, muitos não reconheceram Jesus, ou muitos não seguiram Jesus, sabiam que Jesus era, mas não seguiram Jesus, porque não queriam perder a aprovação dos homens. Porque se eu seguir Jesus, vão me bloquear, não vão curtir minhas postagens, não vão me aprovar mais, vou ser expulso dos lugares. E a motivação por trás desse tipo de atitude, ele declara aqui: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Só tem essas duas opções, irmãos. Ou você ama a glória de Deus, você quer que Deus seja glorificado, você quer ser aprovado por Deus, ou você ama a glória dos homens. A Bíblia também é movida por glória. Por falta de aprovação pública, eles deixaram de seguir a Cristo. Porque se você seguir a Cristo, o mundo não vai seguir você. Não vai te seguir no Instagram, no Twitter, se você seguir de fato a Cristo. Que aprovação devemos buscar? A aprovação que importa é a aprovação de Deus. Como diz Jesus, em João 5, 41 a 45, eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então Jesus não busca a glória dos homens, e os homens que buscam, aceitam glória uns dos outros, não procuram a glória de Deus. A aprovação que importa, a glória que importa é a de Deus. Esse é o teste de autenticidade para as nossas vidas. Esse é o teste para a autenticidade das nossas vidas. Se a sua vida importa, se Deus a aprova. Como diz Paulo em Romanos, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Você quer ser circuncidado de coração? Você quer ser aprovado como um filho de Abraão? O que importa, então, é a aprovação que vem de Deus, e não a aprovação dos homens. Paulo está dizendo isso claramente. E o medo de nós não sermos aceitos é o que direciona a nossa autorrepresentação seletiva. A gente só mostra parte da nossa vida. E isso não acontece só na rede social, não, irmãos. Isso acontece muitas vezes na igreja. Isso acontece muitas vezes na vida real aqui. A gente decide mostrar só as melhores partes da nossa vida. A gente faz uma edição, igual uma edição de vídeo, né? Versão Zack Snyder da nossa vida. E aí, então, a gente mostra somente aquilo que eu quero que as pessoas vejam. As pessoas não vão ver os meus problemas no casamento, não vão ver os pecados com os quais eu luto. Não, elas vão ver apenas o melhor de mim. Tem aquela história antiga, não é? Que sempre os pastores contam, né? Da criança que queria morar na igreja, que queria viver na igreja. Nunca queria sair da igreja. E aí pergunta para ela: por que você não quer sair da igreja, criança? Por que você quer morar aqui? Ah, porque aqui meu pai é mais legal. Porque aqui meu pai é gente boa. Lourdes, na igreja a gente tinha que conhecer as piores partes uns dos outros para aconselharmos uns aos outros. É para isso que serve a igreja, né? Então, eu quero também que os irmãos conheçam a minha pior parte e me aconselhem também e me pastoreiem. É isso que a gente faz na igreja, né? Se quiser, eu ajudo a conhecer. Opa, quem conhece a minha pior parte aí é a Aniele. Então, no medo de não sermos aceitos é que causa isso. E qual que é o custo dessa busca por aprovação? Você vai trocar algo grande, algo importante, algo valioso, por algo sem valor. Como Jesus diz em Mateus 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste.
Então, o que ele está dizendo? Tem duas recompensas. Ou a recompensa do Pai, ou a recompensa que você ganha aqui. A aprovação dos homens. Trocar a aprovação de Deus pela dos homens é uma troca que não vale a pena. É uma troca muito ruim. Você vai receber um monte de curtida, um monte de micro-rajadas de validação. Mas vai perder a aprovação que vem do Pai. Não vale a pena esse tipo de coisa. Qual que é o antídoto para isso? Para você sair dessa prisão que te leva a buscar curtida, que te leva a buscar a aprovação das pessoas, que te leva a editar as melhores partes da sua vida. É a satisfação do coração nas promessas de Deus. Deus é a sua porção, Deus é a sua herança. Essa é a satisfação que nós devemos ter. Quem se alimenta de pequenos aperitivos de aprovação imediata do homem morrerá de fome na eternidade. Mas aqueles que buscam viver inteiramente na direção da glória e da aprovação de Deus encontrarão a aprovação eterna em Cristo. Vou pular algumas coisas aqui, irmãos, para nos ajudar, tá? Certo? Quando você for tirar fotos, postar algo na rede social, se pergunte: será que isso não serve apenas para documentar que eu sei algo que as pessoas não sabem? Por exemplo, você posta foto de um livro que você está lendo, ou de uma frase legal. Por que você faz isso? Porque você quer que as pessoas conheçam algo importante e edificante para suas vidas? Se for isso, continue, legal, faça isso. Ou será que é para você se mostrar como alguém intelectual, alguém inteligente, alguém que viu um filme legal que as pessoas não viram, alguém cult, uma pessoa culta? Isso vai me representar de forma deturpada ou de forma autêntica? Isso que eu estou postando reflete de fato quem eu sou? Será que potencialmente isso que eu vou postar vai produzir inveja nos outros? Será que isso vai fortalecer a unidade ou provocar uma divisão desnecessária? Sempre que você for discutir sobre assuntos secundários, que não têm a ver com a essência da nossa fé, pense nisso. Principalmente se você for acusar pessoas com palavras duras, com palavras pesadas. Isso vai fortalecer a unidade ou vai provocar divisão? Será que isso vai edificar ou destruir? Será que isso vai acrescentar culpa ou aliviar? E isso vale muitas vezes para postagens que a gente faz nas redes sociais, postagens cristãs. Tem muita gente que posta coisas cristãs moralistas. Seja assim, não seja assado, faça isso, não faça aquilo. E não aponta para a graça. A solução para todo esse problema, meus irmãos, é a graça. É somente a graça de Deus que vai te trazer a aprovação do Pai. E essa é a única aprovação que você precisa. Será que isso vai exceder em promessas e incutir falsas esperanças nas outras pessoas? Será que esse padrão de beleza que eu estou promovendo é irreal e vai fazer com que as pessoas pensem que é necessário ter tipo de padrão de beleza? Será que essa foto que eu estou postando da minha família vai incutir nas pessoas uma expectativa de que famílias todas são assim? O pastor... Como que é o nome do pastor lá de Goiânia mesmo, Manelli? Pedro Dutti, né? O Pedro Dutti postou um tempo atrás no Instagram algo bem interessante. Hoje em dia tem um movimento surgindo de pessoas de gurus, de pastores, padres, falando sobre família, que é muito interessante, né? Falando sobre como criar seus filhos, como ter um casamento adequado, e isso é muito bom. Só que ele falou que um efeito colateral disso é que eles falam apenas sobre como a sua família deve ser. Eles vendem um modelo ideal de família, mas quando a pessoa se depara com o pecado, com a inveja, com os problemas do dia a dia, ela pode muitas vezes se esquecer da graça, se esquecer de que Deus trabalha com famílias imperfeitas, de que Deus opera em famílias que não são totalmente perfeitinhas, que os filhos não fazem homeschooling, como por exemplo a família de Abraão. Abraão era medroso e covarde e não protegia sua esposa. E Sara mandava no marido. Não era uma família perfeita. Isaac e Rebeca tinham preferências pelos filhos. E Rebeca mentia para o seu marido.
famílias imperfeitas. E Deus usou, Deus trabalhou com elas. A família de Jacó, briga entre duas esposas. Jacó sendo enganado pelo seu sogro, pelo tio, né? Tio Labão, tio das suas esposas. Família imperfeita, e Deus trabalha com isso. Cuidado para não incutir falsas esperanças, falsas expectativas na vida de outras pessoas. Por fim, terminando, gente, quando você for usar o seu celular, quando você for usar a internet, pergunte sempre, qual é o seu objetivo? Qual é a sua influência? E a quem você serve? O seu objetivo é se aproximar de Deus, é ir mais perto de Deus, é edificar outras pessoas? Ou é trazer glória para si mesmo, é vender uma imagem de si, é buscar algum tipo de consolo que a internet não pode te dar? Qual é a sua influência? De que modo você tem influenciado a outros? Você tem que pensar nos outros quando você for postar, sempre. Não é só para se expressar, não. Você exerce algum tipo de influência e tem de tomar cuidado com isso. A quem você está servindo? Você serve a Cristo e o celular, a internet é uma ferramenta? Ou você está servindo a tecnologia? Você virou um escravo? Pense nisso. E alguns limites bons para você estabelecer, algumas dicas. Desligue as notificações não essenciais. No seu celular tem como fazer isso, tá? Todas aquelas notificações de aplicativos lá que você olha e fala e te perturba, tem como desligar. Tá bom? Tem como fazer isso. Exclua os aplicativos não essenciais. Não tem por que você ter todas as redes sociais no seu celular. Não precisa. Você tem um monte de aplicativo. Desinstala. Essa semana eu desinstalei do meu celular o Facebook, o Instagram. De tempos em tempos eu faço isso. Depois que eu preciso eu volto, mas eu desinstalo. Durante a noite, mantenha seu telefone fora do quarto. Não leve seu telefone para a cama. Deixa ele longe. Também mantenha ele longe da mesa de jantar. Use um despertador real. Isso eu quero fazer ainda, irmãos. Ainda não tenho. Ainda uso o celular como despertador. Mas uma dica que o autor dá, o autor de 12 razões pelas quais seu celular está mudando você, o Tony Henk, ele dá essa dica. Mantenha o seu celular longe, o seu telefone longe, e compre um despertador de verdade. Para não ser a primeira coisa que você vê no seu dia, o seu celular. Proteja suas disciplinas matinais e os padrões de sono, silenciando notificações. Tem como fazer isso. Silencie as notificações no meio da noite. Seu celular tem essa opção. Não fique lá no seu celular às 2 da manhã. Use aplicativos autorrestritivos. Tem aplicativos que restringem o tempo que você usa as aplicações, os aplicativos, tá? Então, que você coloca lá, eu vou usar o Facebook meia hora por dia. Aí você descobre que você passa de meia hora fácil. Mais fácil. E ele bloqueia, ele não deixa você usar depois disso. Se quiserem, eu dou depois, se quiserem dicas diretas de quais aplicativos usar, eu posso dar algumas dicas, mas é possível que o seu celular já tenha um aplicativo que faça isso. Muitos celulares já vêm com aplicativos que fazem isso, ok? Então, limitem a si mesmos. E veja que boa parte daquilo que você responde pode esperar. Você não precisa responder seu WhatsApp sempre na hora, tá? E se alguém manda mensagem para mim no WhatsApp e estranha que nem sempre eu respondo na hora, é por isso. Tá bom? Se você está com pressa de falar comigo, é urgente, me liga. Ok? Pode me ligar. Mas você não precisa responder o WhatsApp na hora. Principalmente se você estiver no meio de uma conversa importante. Principalmente se você estiver conversando com sua família, com alguém próximo, alguém que está na sua frente. Não interrompa o físico, o real, por causa do virtual. Não vale a pena. As coisas eram melhores antes, inclusive, né? Antigamente, na época do MSN, quem pegou a época do MSN? Quem usou o MSN aí? Né? O MSN, você tinha que sentar no computador e abrir o computador para conversar. Olha, que legal. Época boa, cara. Me dá saudade disso. Que hoje não. Hoje o tempo todo você pode ser interrompido. Isso não é legal. Então, saudade daquela época, né? Então, boa parte, nada é urgente. E se for urgente, a pessoa te liga.
tá? Não precisa ficar o tempo todo preso às redes sociais. Eu me preocupo muito com pessoas que trabalham expediente normal, trabalham 8 horas por dia e respondem o WhatsApp o dia todo. Eu fico preocupado, viu? Mas a pessoa não está trabalhando, né? Então, isso me traz uma certa preocupação. Né? Pastor, Diga. eu lembrei de uma coisa agora, que sempre que trata desse assunto eu lembro. Da época que nós não tínhamos celular e que para a gente ligar para alguém, a gente precisava ir num orelhão. E eu lembro que às vezes a gente estava na estrada, na rua, e a gente ficava procurando um orelhão. E quando achava, a gente ficava numa fila esperando para ligar. Aí as pessoas talvez que não pegaram isso não sabem o valor que é um celular, mas que também não precisa ser tão urgente, né? Uhum. Porque quando era o orelhão era um sacrifício para conseguir. A gente, quando conseguia falar com a pessoa, ficava feliz da vida, dava graças a Deus. E hoje em dia tudo, apesar de ser mais rápido, as pessoas também têm tanta pressa, né? Exatamente. Devemos pensar, a tecnologia evoluiu tão rápido, mas tão rápido, a ponto de a gente não ter tempo de pensar se essa evolução é boa ou não. Esse é o problema. Ah, que legal, agora você pode ver notificações o tempo todo. Mas quem disse que isso é bom? Ah, que legal, agora você tem o relógio inteligente que te mostra a notificação na tela do relógio. E ele vibra toda vez que você recebe notificação. Já tem isso, gente. Agora estão fazendo óculos, que você usa o óculos e aparece na sua frente ali as coisas. Quem disse que isso é bom? Quem disse que isso é legal? Não, a gente só vai fazendo, só vai avançando. Mas a gente tem que parar para pensar, né? Se essas evoluções de fato trazem benefícios. Não que a gente tem que ser contra a tecnologia, contra o avanço, não é isso. Mas tem que refletir. Tem de pensar a respeito disso. Né? E olha, gente, se tem alguém que gosta de avanço tecnológico, que gosta de ver novas tecnologias, os novos equipamentos, eu gosto, viu? Gosto pra caramba dos gadgets. Né? Gosto da área da tecnologia, mas temos que tomar cuidado com essa empolgação. Algumas dicas a mais, irmãos. Use momentos estratégicos durante o dia para responder e-mail. Não responda e-mail o dia todo. Convide seus amigos e familiares para comentarem acerca de seus hábitos no celular. Se você vê que alguém está exagerando, conversa com a pessoa sobre isso. Indica aquele documentário, O Dilema das Redes. Ok? Ao fazer refeições com seus familiares e amigos, deixe seu telefone fora do campo de visão. Não leve o celular para a mesa de jantar. Não leve. Não use celular na frente de outras pessoas enquanto você está comendo. Que coisa feia, né? Mas tem sido muito comum isso. Quando for passar tempo com familiares ou amigos ou na igreja, deixe o telefone de lado. Deixa de lado. Vai tirar férias? Está de folga? Cara, deixa o celular na bolsa. Ah, mas eu quero para tirar foto. Ok, coloca no modo avião, aí você tira a foto. Mas tenha um tempo sem celular. Em momentos estratégicos, desintoxique digitalmente. Tenha tempos sem celular, sem internet, para você se desintoxicar. Faça um detox desse negócio. E afaste-se da mídia social em períodos determinados. Algo que eu já fiz muito é desativar o Facebook em certos momentos. Eu gostaria de fazer isso mais vezes do que eu posso, mas eu descobri recentemente que eu não posso parar de olhar o Facebook e o Instagram como pastor. Então, preciso estar lá, preciso ver o que está acontecendo. Mas é importante, de tempos em tempos, você deixar de lado. É importante. Você tem uma outra visão das coisas. Ok? Então, irmãos, o que eu tinha para hoje era isso, mas a gente pode continuar a nossa conversa.